Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos mais uma aula de Cálculo 2 para Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Vamos às dúvidas? Quem gostaria de começar? Alguém? Alô? Ninguém fala nada? Alguma dúvida? Não, vou começar uma outra matéria. Vou começar derivadas parciais. Pode ser? Pode começar as derivadas parciais. Ok. Agora a gente tem funções de duas variáveis, por exemplo, f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Primeiro eu vou imaginar que y é uma constante. Imagina que y vale, sei lá, 5, 4. E eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Essa é a notação que a gente utiliza. Derivada de x ao quadrado. Quanto que é? 2x. Derivada de y ao quadrado. Lembram que y é uma constante? Derivada de constante é zero. Mais 2xy. 2y é uma constante vezes x. Se fosse 2x, a derivada seria 2. Se fosse 5x, a derivada seria 5. Então, 2yx, a derivada é 2y. De modo análogo, eu posso imaginar que x é uma constante e calcular a derivada parcial de f em relação a x. Derivada de x ao quadrado. Agora o x ao quadrado é uma constante, dá zero. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de 2x, que é constante, vezes y, fica constante, 2x. Conseguiram acompanhar mais ou menos? Sim. Chama esse de 1, esse de 2. Então, vou pegar f de xy, 3x ao quadrado y mais xy.
Derivada parcial de f em relação a x vai ser o quê? Derivada de 3x ao quadrado é 6x. 3x mais 1. 6x vezes y. Por que mais 1? Não, nada não, é por causa que eu pensei no y. Não, mas y está multiplicando. Mais x vezes y. Se fosse 5x seria 5, se fosse 10x seria 10. Como é x vezes y, fica o y. De modo análogo, derivada parcial de f em relação a y, eu imagino que meu x é constante, então é 3x ao quadrado, que é uma constante, vezes y, fica o 3x ao quadrado, mais x vezes y, fica x. Tudo bem até aqui? Oxe. Três. F de x vezes y é seno de x vezes y. Que jeito que eu derivo isso? Derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai ter uma regra da cadeia. Então, a derivada da de fora, aplicado na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Só que agora a derivada parcial em relação a x. Derivada do seno é cosseno de xy, vezes a parcial de xy em relação a x, que é y. Então, eu posso escrever y cosseno de xy. De modo análogo, derivada parcial de f em relação a y. Eu imagino que x é constante. De novo, regra da cadeia, derivada de seno aplicada no de dentro, vezes a derivada do de dentro, troquei de computador, ainda não configurei esse certinho e eu estou apanhando. Então, a derivada em relação a y de xy. Derivada do seno é cosseno aplicado no xy, vezes a derivada de xy em relação a y, que dá x. Então, é x cosseno de xy. Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo ok por enquanto. Ok. G de UV é 3U ao quadrado V menos ln de U vezes V ao cubo. Derivada parcial de G em relação a
em relação a U. Dá 6UV menos quem que é a derivada do ln? Derivada do ln... Deixa eu escrever derivada do ln mesmo. ln' de UV ao cubo vezes a derivada em relação a x de UV ao cubo, mas é derivada em relação a U. Não, em relação a U. Exato, em relação a U. Copio. 6U vezes V. Derivada do ln é 1 sobre U V ao cubo vezes V ao cubo. Então dá 6U vezes V menos 1 sobre U. Estão conseguindo acompanhar? Agora vou calcular. Sobre U. Derivada de G em relação a V. 3U ao quadrado vezes V fica 3U ao quadrado menos a derivada do ln aplicado em U vezes V ao cubo vezes a derivada agora em relação a V de U vezes V ao cubo. Dá 3U ao quadrado menos 1 sobre U V ao cubo, que é a derivada do ln, vezes a derivada de UV ao cubo em relação a V, dá U vezes 3V ao quadrado. Então dá 3U menos U morre com U, sobra um 3 no numerador e um V no denominador. Correto? Posso ir para frente? G de R, T é 1 sobre R ao quadrado mais 2T. Eu quero derivar isso. Acho que fica mais interessante escrever R ao quadrado mais 2T elevado a menos 1 no lugar de 1 sobre R ao quadrado mais 2T. Derivada de G em relação a R, regra da cadeia, menos 1, R ao quadrado mais 2T, tiro 1 do expoente, fica menos 2, vezes a derivada em relação a R, de R ao quadrado mais 2T. Então dá menos 1
1 sobre r ao quadrado mais 2t ao quadrado vezes 2r. Posso escrever menos 2r, r ao quadrado mais 2t ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Estou indo muito rápido, muito devagar, está no ritmo bom. Professor, não consegui acompanhar esse 2R. 2r. Acho que... Aqui eu não tinha derivada de r ao quadrado. Sim. Derivada de r ao quadrado em relação a r é o quê? Ah, tá, 2R. Exato. Obrigado. Somente isto? Só. Ok. Não, falta calcular a derivada de g em relação a t ainda. Derivada de g em relação a t. Mesma regra da cadeia, menos 1, r ao quadrado mais 2t, elevado a menos 2, agora derivada parcial em relação a t, de r ao quadrado mais 2t, menos 1 sobre r ao quadrado mais 2t ao quadrado, vezes 2. Então, posso escrever menos 2 sobre r ao quadrado mais 2t ao quadrado. Tudo bem? F de xy é x ao quadrado mais x ao quadrado y mais xy mais 5x menos 2y mais x y ao cubo. Eu quero que Professor? Oi. É só uma pergunta. Nessa derivada de g em relação a t, o r ao quadrado vira uma constante, né? Aí por isso que ele não aparece. Exato. Deriva constante e dá zero. Entendi. Agora eu vou calcular parcial de f em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x ao quadrado vezes y é 2x vezes y. Derivada de x vezes y dá y. Derivada de 5x dá 5. Derivada de y é 0.
derivada de x vezes y ao cubo dá y ao cubo. Parcial de f em relação a y, x ao quadrado, a derivada dá zero, mais derivada de x ao quadrado vezes y dá x ao quadrado, derivada de x vezes y dá x, derivada de 5x dá zero, derivada de 2y dá 2, ou menos 2, né? Mais derivada de x vezes y ao cubo, 3x vezes o y ao quadrado. Acompanharam? Sete. G de U vezes de U vírgula V é U ao cubo mais ln de U vezes V menos U ao quadrado V mais 5U vezes o V ao quadrado. Parcial de G em relação a U, derivada de U ao quadrado de U ao cubo é 3U ao quadrado, derivada do ln é 1 sobre o V, vezes a derivada de UV em relação a U, que dá V, menos 2UV mais 5V ao quadrado. Reescrevendo, 3U ao quadrado mais 1 sobre U mais 1 sobre U menos 2UV mais 5V ao quadrado. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vou calcular a derivada de G em relação a V. U ao cubo não tem V, é uma constante da zero, mais derivada do ln é 1 sobre o V, vezes a derivada de UV em relação a V, dá U, menos derivada de U ao quadrado vezes V, dá U ao quadrado, derivada de 5UV ao quadrado dá 10U vezes V. Então fica igual
1 sobre V menos U ao quadrado mais 10 U vezes V. Alguma dúvida? Não. Meu f de xy é x à quarta mais x seno de y mais y tangente de x mais e elevado a y. Então, parcial de f em relação a x, parcial de x à quarta em relação a x, 4x ao cubo, derivada de x vezes seno de y é uma constante, então fica a constante, seno de y, mais y vezes tangente, fica y vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x, e elevado a y não tem x, é uma constante. De modo análogo, parcial de f em relação a y, x à quarta não tem y, é constante, x vezes a derivada do seno, x vezes cosseno de y vezes tangente, some o y, fica tangente, mais e elevado a y. Tá difícil. Aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vou continuar. Esse bem simples. Parcial de h em relação a u, derivada de uv da v, derivada de u da 1, derivada de 2v dá 0. Parcial de h em relação a v, u vezes v sobra u, derivada de u dá 0, derivada de 2v, 2.
H de UV é UV menos 3U mais 5V ao quadrado elevado à décima. Regra da cadeia. Derivada de H em relação a U. 10, que é o expoente, UV menos 3U mais 5V ao quadrado, tiro 1 do expoente, fica 9, vezes a parcial em relação a U de UV menos 3U mais 5V ao quadrado. Parcial de UV é V, parcial de 3U é 0, não, parcial de 3U é 3, né? Eu estou derivando em relação a U, dá 3 mais 0. Parcial de H em relação a V, 10 UV menos 3U mais 5V ao quadrado elevado a 9. Derivada de UV é V, derivada de menos 3U é 0, mais 10V. Não seria U menos 0 mais 10V, não? Espera lá. Correto. Desculpa. Derivada de UV em relação a V, some o V e sobra o U. Muito obrigado. Eduardo, você vai lançar as notas do trabalho? Vou, mas ainda não corrigi. Tá. Vou ver se até segunda-feira eu corrijo e libero. Certinho, muito obrigada. Agora a gente vai ver uma outra notação para a derivada. Pegar minha f de xy igual a x ao quadrado y menos x ao quadrado menos 3y. Em vez de eu escrever, eu vou agora escrever fx, f índice x, ou fx aplicado no xy para representar a parcial de f em relação a x. Derivada de f em relação a x dá 2xy menos 2x menos 0. E a outra notação seria a fy, que seria a parcial de f em relação a y, x ao quadrado, menos 0, menos 3. Conseguiram acompanhar? Sim. Meu f de xy, não é f de xy, vou trocar aqui. Meu f de u
V e W é U V ao quadrado W ao cubo. Meu FU é a parcial de F em relação a U. O U some, fica constante. V ao quadrado W ao cubo. Meu FV é a parcial de F em relação a V, dá 2U V W ao cubo. Por último, a FW é a parcial de F em relação a W, 3U V ao quadrado W ao quadrado. Tá tranquila essa notação? Sim. Então agora a gente vai para derivadas parciais de ordem superior. Se eu pegar f de x, 3x à quarta, mais seno de x. Deixa eu colocar, acho que y fica mais interessante. Y de x, y de x é isso. Primeira derivada é y' de x, não é? Ou dy sobre dx. Derivada de 3x ao quadrado, 12x ao cubo, mais a derivada do seno, cosseno. Poderia derivar novamente, tinha derivada segunda de x, ou d2y sobre dx2, derivada segunda de y em relação a x duas vezes. Seria 36x ao quadrado menos seno de x. Se eu quisesse calcular 3 linhas, y 3 linhas, que é a derivada terceira de y, d3y sobre dx3, derivada terceira de y em relação a x 3 vezes, seria 36, 72x menos cosseno de x. Lembraram dessa notação das derivadas de ordem superior? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que em duas variáveis.
em várias variáveis. Vou pegar meu f de xy, x ao quadrado, y ao cubo. Posso calcular a derivada de f em relação a x, que seria meu fx, que dá 2x y ao cubo. Eu poderia derivar isso de novo. Derivada segunda de f em relação a x duas vezes. É a derivada em relação a x da derivada de f em relação a x. Ou f x índice x, que é a mesma coisa que f xx, que dá 2y ao cubo. Poderia pegar agora, derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, a derivada em relação a y da derivada de f em relação a x. Ou eu pego fx índice y. Então, fica f xy. Eu vou pegar meu 2xy ao cubo e derivar em relação a y. Vai dar 6xy ao quadrado. Conseguiram acompanhar? Professor, nessa última linha aí, do lado de baixo é dx mesmo? Parece que você falou dy, dx. É dy. Aqui dy, que é esse mesmo y que está aqui, e o dx, tá vendo? Ah, tá. Obrigado. Então, a derivada segunda de f, primeiro em relação a x e depois em relação a y. Agora eu posso calcular a derivada de f em relação a y, ou fy, que dá 3x ao quadrado, não, 3x y ao quadrado, não, 3x ao quadrado, y ao quadrado. Isso. 3x ao quadrado, y ao quadrado. Eu posso pegar essa derivada em relação a y e derivar em relação a x. Fica a derivada segunda de f em relação a x duas vezes. Não, x duas vezes não. Aqui é o fy, a gente acabou de calcular o fy. Então aqui é parcial de x, parcial de y. O fy, x, f, yx. Estou derivando 3x ao quadrado, y ao quadrado, em relação a x. Então, dá 6x, y ao quadrado. Por último, eu pego a parcial de f em relação a y e derivo novamente em relação a y. Então, fica a derivada segunda de f em relação a y duas vezes
que é FY ou FYY, que dá, estou derivando 3x ao quadrado y, então dá 6x ao quadrado y. Aí eu vou observar que a parcial em relação a y em relação a x deu a mesma coisa que xy. Geralmente, quando a função é contínua até a segunda derivada, a gente vai ver um teorema mais para frente, que as derivadas comutam. Tanto faz eu derivar primeiro em x e depois em y, ou primeiro em y e depois em x, vai dar o mesmo resultado, que foi o que aconteceu aqui. fxy igual a fyx. Essa foi... cadê? 13... 14... 15... Agora é o 16. Então, eu tenho a minha f de xy. Com ela, eu posso calcular parcial de f em relação a x ou fx. E eu posso calcular parcial de f em relação a y, que é a minha fy. Aí essa eu posso... aqui eu derivei parcial em relação a x e aqui eu derivei parcial em relação a y. Posso fazer a mesma coisa, parcial em relação a x, vai ficar a derivada segunda de f em relação a x duas vezes, ou fxx. Ou eu posso derivar em relação a y, vai ficar a derivada segunda de f em relação a y em relação a x, que é meu f x y, que eu escrevi errado. Que é o y. Aí a derivada em relação a y, eu posso derivar em relação a x ou derivar em relação a y. Aí eu vou ter derivada segunda de f em relação a x em relação a y, que é o meu f yx, e a derivada segunda de f em relação a y duas vezes, que é meu f yy. Então, cada derivada de primeira ordem eu consigo duas. Poderia derivar de novo, calcular a derivada terceira, para cada uma teria mais duas, e assim vai. Se fosse 3 variáveis, eu teria 3 derivadas primeiro, derivada em relação a x, em relação a u, em relação x, y, z, ou sei lá, u, v, w. E assim seria. Quanto mais variáveis, mais derivadas parciais eu tenho. Alguma dúvida?
Vamos continuar. Fazer alguns exemplos. F de x, y é x cosseno de y. Quem eu posso calcular? Posso calcular a parcial de f em relação a x, ou na outra notação, fx, que dá cosseno de y. Depois eu posso derivar novamente em relação a x, fica derivada a segunda de f em relação a x duas vezes, ou f xx, que dá zero. Eu posso derivar agora em relação a y, derivada em relação a y, em relação a x, que é fxy, que dá menos seno de y. Voltando para a função original, eu calculo a derivada de f em relação a y, dá menos x seno de y, derivada segunda de f em relação a x em relação a y, primeiro em relação a y, depois em relação a x, então dá menos seno de y. E a derivada segunda de f em relação a y duas vezes, que é meu f y, então dá menos x cosseno de y. Acompanharam? Mais ou menos. Quem é que faz qual de novo? Não, eu tô pensando aqui. É porque você fez a 16 lá, como se fosse um exemplo, né? Explicando que f de x e y lá, derivando f de x e derivando de x lá, dá x ao quadrado de f, derivada de x ao quadrado. Esse é o 16 que você fala? Que tá Aham. Então, se eu derivar em relação a x, eu tenho a derivada em relação a x. Uhum. Aí essa derivada eu posso derivar em relação a x. Uhum. Ou eu posso derivar em relação a y. Acho que está aparecendo o meu cursor aí, né? Entendi. Aí de um lado fica fxx, do outro lado fica fxy.
Foi isso que eu fiz. Primeiro eu peguei a f e derivei em relação a x. Essa derivada eu derivei em relação a x e... Em relação a y. Isso. Aqui seria... Coloquei em relação a x, aqui em relação a y. Aqui é a mesma coisa. Derivei em relação a y, depois derivei em relação a x. E em relação a y, a função que eu tinha, que era a fx. Não, fx não. Entendi. Fy. Entendi, obrigada. De nada. Posso calcular a derivada de g em relação a u, derivada de g em relação a u, derivada do cosseno é menos seno de uv, vezes a derivada de uv em relação a u, que dá v, então fica menos v, seno de u vezes v. Aí depois eu posso calcular GUU, que é a derivada de G em relação a U duas vezes, que seria a derivada em relação a U de menos V seno de UV. Acho que assim fica mais fácil de entender. Tá vendo que eu tinha a GU, aqui a GU, e aqui é a minha G índice U. E eu estou derivando ela em relação a U. Então, seria menos V é uma constante, derivada do seno é cosseno de UV, vezes a derivada em relação a U, que dá V. Então fica menos V ao quadrado cosseno de U vezes V. Mesma coisa, eu posso pegar GU, derivar em relação a V, derivada segunda de G em relação a V em relação a U, é a derivada em relação a V de menos V seno de U vezes V. Estou derivando em relação a V, então preciso usar a regra do produto. Derivada do primeiro, menos 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, dá cosseno de UV, vezes derivada de UV em relação a V, dá U. Então, meu G UV menos seno de UV menos UV cosseno de U vezes V. Estão acompanhando? Tá mais claro agora que eu estou fazendo? Quem eu estou derivando? Em relação a quem?
Agora eu vou para G de V, derivada de G em relação a V é a derivada em relação a V de cosseno de UV. Cosseno de U vezes V. Derivada do cosseno é menos seno de UV vezes a derivada de UV em relação a V dá U. Então, meu GV dá menos U seno de U vezes V. Aí eu posso calcular G, VU, que é a derivada segunda de G em relação a U, em relação a V, é a derivada em relação a U de menos U seno de UV. Então, tem uma regra do produto, derivado do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada do seno é cosseno de UV, vezes a derivada do de dentro, que é V. Então, dá menos seno de UV menos UV cosseno de UV. Se eu reparar, deu o mesmo valor que GUV. Então, GVU e GUV dá a mesma coisa. Pelo menos nesse caso dá a mesma coisa. Falta calcular GVV. GVV, derivada de G segunda em relação a V duas vezes, é derivada em relação a V de menos U seno de UV. Então fica menos U, derivada do seno é cosseno de UV, vezes a derivada de UV, que dá U. Então dá menos U ao quadrado, cosseno de UV. Acho que é isso. Estão conseguindo acompanhar? Aí, por exemplo, se o senhor jogar uma questão numa prova igual essa, estuda um resultado só de uma questão. Exato. Só de calcular as derivadas parciais até a segunda ordem. Ok. Esse foi o 18. Vocês têm alguma dúvida até agora ou não? Eu, por enquanto, não, mas vamos fazendo que a gente vai treinando e vai aprendendo. Ok. Pegar f de x, y é x sobre y. Eu posso reescrever como x vezes y a menos 1. Se eu pegar meu fx, que é derivada de f em relação a x,
que é a derivada em relação a x de x vezes y a menos 1, da y a menos 1, que é 1 sobre y. Posso calcular fxx, que é a derivada segunda de f, em relação a x duas vezes, que é a derivada em relação a x de 1 sobre y, não tem x, y é constante, dá 0. fxy, derivada segunda de f em relação a y em relação a x, que é a derivada em relação a y, vou escrever y a menos 1, a derivada de y a menos 1 é menos 1, y a menos 2 é menos 1 sobre y ao quadrado. Agora eu posso calcular fy, derivada de f em relação a y, parcial em relação a y, de xy a menos 1 é x vezes menos 1 y a menos 2. Então, é menos x sobre y ao quadrado. Ou menos x y a menos 2. Se eu for calcular fyx, derivada segunda de f em relação a x em relação a y, que é a derivada em relação a x, dessa derivada que eu acabei de calcular, menos x, y a menos 2, derivo, fica menos y a menos 2, menos 1 sobre y ao quadrado. Fy, derivada segunda de f em relação a y duas vezes, é a derivada em relação a y de x, y a menos 2, que dá menos 2x, y a menos 3, menos 2x sobre y ao cubo. Se eu pegar as derivadas mista em relação a x e y em relação a y, elas dão também o mesmo resultado. Ok? Conseguiram acompanhar? Agora eu consegui. Foi muito rápido ou não? Não, foi tranquilo. Ok. A gente vai pegando o jeito assim, fazendo. Vou fazer esse, acho que vai ficar bem grande. G de UV é o seno de UV. Calcular GU, é a derivada de G em relação a U, é a derivada em relação a U de U, seno de UV. Regra do produto, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada do seno é cosseno de UV, vezes a derivada em relação de UV, que dá 1. Então, dá seno
de UV mais UV cosseno de UV. Então, eu tinha um termo, agora eu tenho 2. Aí eu vou derivar de novo e terei mais termos ainda. GU1. Derivada segunda de G em relação a U duas vezes. É derivada em relação a U desse que a gente acabou de calcular. Na segunda linha lá, é o seno barra UV ou é entre parênteses do UV? Entre parênteses. Aí, melhorou? É porque eu fiquei em dúvida se era L e alguma coisa, ou se era barra, parêntese. Ok. Prosseguindo. Derivada de seno de UV em relação a UV é cosseno de UV vezes V. Agora tem uma regra do produto, derivada do primeiro da V, cosseno de UV mais UV vezes menos seno de UV vezes derivada de UV em relação a U da V. Então, dá V cosseno de UV mais V cosseno de UV menos U V ao quadrado seno de UV. Eu posso juntar esses dois V cosseno, então fica 2V cosseno de UV menos U V ao quadrado seno de UV. Agora eu faço GUV. A derivada segunda de G, primeiro em relação a U, depois em relação a V. Então, é derivada em relação a V desse monstrinho aqui. Então, derivada em relação a V, cosseno, derivada do seno é cosseno de UV, vezes a derivada de UV em relação a V, que dá U. Agora tem uma regra do produto, derivada de UV em relação a V é U, cosseno de UV mais UV vezes menos seno de UV vezes a derivada de UV em relação a U, não, em relação a V, que é U. U cosseno de UV mais U cosseno de UV menos U ao quadrado V seno de U vezes V. Então, dá 2U cosseno de UV menos
U ao quadrado V seno de U vezes V. Ficou bem comprido. Agora eu só calculei as derivadas parciais em relação a U e depois em relação a U e V. Agora eu tenho que calcular a derivada de G em relação a V e depois calcular a derivada em relação a U e em relação a V dela. Então falta mais 3 derivadas. Eu fiz metade. Calcular GV, derivada de G em relação a V, que é derivada em relação a V, U seno de UV. U seno de U vezes V. Não tem, U é constante, então fica U cosseno de UV vezes a derivada de UV em relação a V, que dá U. Então, GV é U ao quadrado cosseno de UV. Calculo a derivada segunda de V em relação a U em relação a V, ou GVU. Então agora eu vou derivar isso em relação a U. É a derivada em relação a U de U ao quadrado cosseno de UV. Tem uma regra do produto. Derivada do primeiro é 2U vezes cosseno de UV mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos seno de U vezes V vezes a derivada de UV em relação a U, que é V. Então deu 2U cosseno de UV menos U ao quadrado V seno de UV. Esse é meu GVU. Meu GVU deu a mesma coisa que meu GUV. Que está aqui, meu GUV deu o mesmo resultado que GVU, que era o esperado. Então a gente vai calcular por último GVV, derivada segunda de G em relação a V duas vezes, que é derivada em relação a V de U ao quadrado cosseno de U vezes V. U ao quadrado é uma constante, vezes menos seno de UV, vezes a derivada de UV em relação a V, que dá U. Então, meu GVV deu menos U ao cubo seno de U vezes V. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Posso deixar alguns exercícios?
Esse GVV é a derivada de segunda ordem de V, não é? Isso. Em relação a V, duas vezes. Ah, tá. Cuidado para não confundir com G. Opa. G de V, vírgula V é uma coisa. E G, VV é a derivada segunda de F em relação a V duas vezes. Certo? Certo. Professor, Oi. eu vou ter que dar uma saidinha porque eu tenho médico. Tem algum problema? Não, tranquilo. Ah, então tá bom, então. Falou pra vocês, gente. Mais um exercício aqui. F de X. F de XY. X ao quadrado mais Y. Dividido por Y ao quadrado. Menos 1. Copiaram isso?
Pronto, 6 exercícios para vocês fazerem. Alguma dúvida? Por enquanto, não. A questão 1, eu vou ter que derivar ela... deixa eu achar aqui. Em outra notação para o derivado, ou eu posso derivar do jeito que o senhor ensinou, a primeiro jeito? Tanto faz. Pode escolher a notação. A segunda anotação é mais rápida para escrever, né? Mas pode escolher qualquer uma. Podemos ficar por aqui? Só abaixa um pouquinho para me acabar de copiar. Ok. Professor, esses exercícios é pra gente treinar mesmo ou você quer que envia? Por enquanto pode treinar, mas eu devo passar alguma coisa para vocês entregarem também. Aí vocês tentam fazer hoje para fixar bem a matéria. Certo? Professor, aquela parte de, tipo, por exemplo, derivada de f sobre derivada de x e derivada de y, sabe? Entra nessa parte aí, calcula as derivadas parciais até segunda ordem, é o que a gente fez no exercício de cima. Esse é o último exemplo aqui, que eu calculei em relação a u, depois eu peguei a derivada em relação a u, derivei em relação a u e em relação a v. Ah, tá, entendi. Aí fica GUV, GUU, GVU, GVV, as 4. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço pela presença. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, gente. Muito obrigado e até a semana que vem. Até a semana que vem.